Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Polly Fujiwara e hoje nós vamos fazer uma maquiagem detalhada. Vou mostrar pra vocês passo a passo como eu faço a maquiagem geralmente, os produtos que eu vou usar, os pincéis que eu vou usar, qual é a sequência que eu costumo fazer, tá? É uma maquiagem, apesar de ser completa, ela é uma maquiagem básica. Então é pra qualquer um. E aí é só, vou falando pra vocês, né, a numeração dos pincéis não precisa ser exatamente esses pincéis, tá? Eu vou mostrar o tipo do pincel, pra que eu uso, e aí vocês vão se adaptando aí, tá bom? Pessoal, queria pedir pra vocês, antes de mais nada, se inscrever, compartilhar esse vídeo, curtir e comentar. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão ou se você quer falar comigo qualquer coisa, é só comentar que eu vou responder vocês, ok? Bom, eu comecei lavando o meu rosto, agora eu vou para o tônico. Eu tô usando, aquele meu tônico da Nivea acabou, agora eu tô usando esse tônico facial da Ruby Rose, que é para pele oleosa. A minha pele é de mista oleosa, mas eu resolvi experimentar esse aqui pra ver como que vai ficar a minha pele. Então eu começo aplicando esse tônico. Vou tirar o piercing. Eu vou usar o meu regulador de oleosidade da Ruby Rose. Ele tá meio acabando, não preciso usar ele até o fim. E agora ainda vou usar o hidratante também, que é o Sérum Encanto da Sereia. Eu não sei se preciso usar os dois, tá, gente? Mas eu gosto de hidratar bem a pele antes de fazer a maquiagem. Eles estão tudo acabando. Então também tem essa, eu tenho pressa que eles acabem pra mim poder testar outros produtos. Bom, agora já tô com a pele limpa e bem hidratada. E agora eu vou para a base. Eu vou usar a base da Dalla. Só que como a base da Dalla eu preciso misturar duas cores e diluir ela um pouco, eu já tenho aqui um pouquinho preparado, eu vou usar esse pouquinho que eu tenho aqui. Essa base é uma base muito bonita, ela fica bonita em vídeo, então eu vou aproveitar que eu tenho aqui e vou usar ela, tá? Se vocês estão interessados em saber mais sobre essa base, tem nos vídeos aqui, procura que eu tenho uma resenha só falando dela. Eu vou vir com esse pincel, esse é um pincel da Sigma, é o F88. Só que não precisa ser exatamente esse pincel. Você vai precisar de um pincel de topo reto, ou um pincel kabuki, ou você pode aplicar com a esponjinha também. Eu gosto muito de aplicar com esse pincel. Esse daqui tem um corte chanfrado, mas eu tenho um outro de topo reto também aqui. Ó, pode ser qualquer tipo de pincel e qualquer um desses tipos assim, o que eu mais gosto é esse kabuki, tanto faz usar esse ou esse. Eu vou usar esse porque esse aqui já tá sujinho e geralmente eu venho depois com a esponjinha dando acabamento, mas eu gosto de primeiro espalhar a base com ele. Eu vou passar um pouquinho mais aqui, ó. Que eu tenho umas manchinhas aqui que eu quero que dê cobertura. Dê cobertura não, que dê uma disfarçadinha nelas. Ó, na câmera ela tá um pouquinho clara, mas sem a luz, é que se eu apagar a luz aqui ninguém vai me enxergar. Ela tá exatamente da cor do meu pescoço. Ela tá assim, porque ela tá refletindo essa luz clara que eu tenho aqui. Mas ela fica uma pele bem boa. No final eu vou fazer uma foto e aí eu deixo a foto vai ser a capinha, vocês vão ver como fica igual, nem parece essa diferença de tonalidade.
Ah, falar mais uma coisinha pra vocês. Geralmente eu começo pela sobrancelha e pelos olhos, e depois eu vou pra base. Porque eu não sei, não é sempre que eu sei que sombra eu vou usar, e se eu usar uma sombra escura que faça muita bagunça, eu tenho que refazer a pele. Mas no caso de hoje, que eu vou fazer uma coisa mais básica, eu preferi fazer dessa forma porque eu sei que algumas pessoas comentam sempre que ah, não, esse negócio de fazer olho primeiro é pra profissional. Enfim, não importa a sequência que você vai fazer, tá? Geralmente eu faço o olho primeiro por conta de fazer bagunça. Eu gosto de usar cor, eu sempre uso vermelho e rosa, muitas cores. Então eu acabo fazendo primeiro o olho. Aí hoje eu resolvi começar primeiro pela pele, tá? Feito a base, enquanto a base vai assentando, eu vou fazer a minha sobrancelha. Como que eu faço a minha sobrancelha? Eu uso esse pincelzinho aqui, ó, que de um lado ele é chanfrado e do outro ele é uma escovinha. Eu escovo bem a minha sobrancelha e aí eu venho com uma sombrinha marrom. Eu gosto muito dessa sombrinha aqui da Colos, é a 201. Esse marrom é um marrom com fundo meio cinza. Eu gosto bastante dele pra fazer isso. Pode ver que ela tá acabando. Tanto é que essa sombra, ela... se não tem ela, eu uso qualquer outra que tenha um fundinho meio cinza, eu uso pra fazer isso, tá? Eu dei uma erradinha aqui, mas não tem problema, daqui a pouco conserto com o corretivo. Esse também é um motivo que eu gosto de primeiro fazer a sobrancelha e os olhos, porque aí ainda não tem base. Às vezes eu nem preciso usar corretivo aqui na parte de cima, a própria base já cobre qualquer errinho, qualquer imperfeição. Mas na sombra em pó é só também passar o dedo assim, ó, que ela vai saindo. Aí com a sombra eu vou preenchendo. Eu tô com bastante falhinha, eu não sei o que aconteceu com a minha sobrancelha, eu tive uma calvície de sobrancelha. Eu já comentei isso em outros vídeos. Então eu tô precisando preencher bem a minha sobrancelha. Gente do céu, eu tô com o ar-condicionado ligado, mas eu não tô aguentando de calor. Eu vou dar uma prendidinha no meu cabelo. Ai, que eu tô suando no pescoço. Agora eu preenchi bem a minha sobrancelha, eu vou vir com um corretivo. Eu vou usar esse corretivo aqui de alta cobertura da Ruby Rose. Eu gosto dele porque ele tem um tom meio rosadinho, é o 01. E eu acho que é legal pra cobrir as minhas olheiras. Eu não tenho muita olheira, né? Vocês notem que é uma olheira normal. Mas eu acho que esse corretivo fica bom, eu gosto da cobertura. E eu vou aproveitar e usar na pálpebra também pra preparar pra sombra. Para fazer essa preparação da sobrancelha, eu vou usar esse pincelzinho que tá escrito aqui, pincel para sombra 105 da Macrylan. É um pincel linguinha de gato. Eu vou puxar um pouquinho o espelhinho, porque tá difícil de enxergar. Hoje eu coloquei a câmera um pouquinho pra trás, porque normalmente quando eu vou editar o vídeo eu falo, nossa, como eu tô em cima da câmera. Aí eu não sei se vocês vão sentir alguma diferença, se vocês vão gostar ou não. Qualquer coisa que vocês tenham pra falar, vocês comentem aí, qualquer crítica. Estou aberta a críticas. Se vocês acharem que ficou melhor, se vocês acharem que não ficou bom, porque eu acho que pra vocês é até mais fácil de vocês enxergarem. E pra mim fica a câmera muito em cima, assim, ó, fica só mostrando as coisas que eu não gosto e não tem necessidade, né? Eu não costumo fazer essa parte de cima da sobrancelha, mas como eu dei uma erradinha aqui, eu vou usar só o resíduo de baixo pra mim poder dar uma arrumadinha aqui, tá? Que já é o suficiente.
Esse lado aqui tá certinho, mas eu vou fazer igual o outro pra não ficar diferente, né? Gente, hoje o ar-condicionado tá barulhento, hein? Parece que ele vai sair andando, correndo. Pro olho, eu vou usar esse pincel, que é o B905, pincel para esfumada Macrylan, tá? Eu gosto muito desse pincel, eu tenho 2 desse e eu tenho usado bastante ele. Essa maquiagem que eu vou fazer hoje é uma maquiagem bem basiquinha mesmo, assim. Eu vou usar tons de marrom bem clarinho, eu vou usar uma pálpebra bem clarinha. Então, eu vou usar essa paletinha Pocket natural da Ruby Rose. E eu vou usar esse tom aqui, ó, que é o segundo tom, que é um marronzinho bem clarinho. E eu vou usar esse marrom no meu côncavo. Eu vou colocar aqui no fim do olho e puxar pra dentro. E aí eu vou esfumar o que sobrou aqui, ó. Eu não vou puxar muito pra frente aqui, vou deixar aqui a frente meio livre, porque eu quero uma pálpebra bem clarinha, bem nudezinha mesmo. É uma maquiagem bem... Tô maquiada, tô linda, mas nasci assim. Eu vou usar o mesmo pincel que eu usei pra passar corretivo abaixo aqui na pálpebra, né? Abaixo da sobrancelha. Eu vou usar pra fazer, pra passar um pouquinho aqui na entradinha, só pra dar uma clareadinha nessa pálpebra, tá? Eu dou só uma encostadinha aqui. E puxo clareando. Vou usar mais um pouquinho. E é só isso que a gente vai fazer aqui. Agora, eu vou usar um pincelzinho de sombra, para aplicar sombra. Esse aqui é um pincel para sombra e esfumar, é o número W909, mas ele é só um pincelzinho assim, mais fofinho, tá vendo? Eu vou usar esse pincel para mim aplicar uma sombra que tenha um pouquinho de brilho, mas bem sutil, bem discreto. E eu vou usar essa mesma paleta, que é a natural, e eu vou usar essa cor aqui, que é uma cor que ela é clarinha, mas ela tem uns brilhinhos dourados. É uma cor muito bonita. Na câmera provavelmente não vai parecer, tá? Mas eu vou contar pra vocês, ó. Começando desse lado aqui, que foi aonde eu usei a marrom, a segunda aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7ª cor. Ela tá do lado do preto. Agora eu vou aplicar um pouquinho de sombra clara aqui embaixo, aqui nessa partezinha da sobrancelha, pra dar um pan na sobrancelha. E eu vou usar esse pincel aqui, que é o B... Eu acho que é 196, que é pincel para corretivo. É um linguinha de gato. Eu uso muito esse pincel, eu adoro ele pra isso. Então, se vocês assistirem meus outros vídeos, provavelmente que eu tô maquiando, eu tô usando ele pra essa mesma função. E eu vou usar essa sombrinha da Coloss, que é a 208. Nem tem mais nada escrito aqui. Eu não tenho certeza, porque como a caixinha é igual, eu posso ter trocado, porque as duas estão com as tampinhas saindo, tá? Então, gente, pode ser que seja 201. Peraí, vou confirmar. Pessoal, só arrumar uma coisa que eu falei errado. A sombra da Coloss é 208, a marrom, que eu uso pra fazer minha sobrancelha, tá? E é a que eu tô usando agora pra fazer aqui embaixo é a 201. Aí eu venho, deposito o excesso aqui e vou puxando aqui, ó.
o restinho. Agora, com o mesmo pincel que eu esfumei a parte do marronzinho, eu vou vir fazendo a transição do branco com o marrom, tá? Agora a gente vai fazer a parte do contorno primeiro. Eu gosto de fazer o contorno primeiro pelo seguinte: eu faço o contorno, se eu exagerei, se ele ficou muito espalhado na bochecha e tudo mais, aí eu venho com o corretivo e eu arrumo ele. E quando eu passo o contorno, depois eu passo o corretivo, eu consigo enxergar direitinho se tá bom ou não, a cor. Se eu fizer o contrário, se eu passar o corretivo primeiro e depois o contorno, fica mais difícil se eu errar. Eu vou usar esse pó da Mahave, que é o... Nossa, tudo quebrado, gente, peraí. Bom, então, pra fazer o contorno, eu vou usar esse pincel que é o W102 da Macrylan. É um pincel de pó, de blush chanfrado. E vou usar esse pó translúcido da Mahave, o 02, marrom. Aqui, ó, ficou, tá vendo? Não ficou legal? Mas não tem problema. Só esfuma direitinho que depois a gente arruma com o corretivo. Minha sobrancelha também deu uma bagunçadinha. Essa amarela. E agora eu vou fazer o contorno do nariz. Bom, agora eu vou umedecer uma esponjinha e vou vir com o corretivo. Eu gosto de fazer aqui assim. Nessa parte aqui da testa, eu uso o próprio pincel da base e vou espalhando aqui, ó, para dar uma iluminadinha aqui, ó. Um topinho do nariz. Agora eu vou dar uma consertadinha, porque aqui ficou tudo... Passou muito, sabe? A bochecha ficou muito marcada. Aí depois eu venho com o pincel sujinho. Ó, agora não precisa... Vou esperar secar um pouco. Já volto aí. Eu gosto de passar um pouquinho aqui, ó. E aqui também. Agora, eu venho com o pincel sujinho mesmo e dou uma ajeitada, vendo? Não precisa pegar mais produto. Aí, se você quer parecer um pouco com o rosto menos redondo, que é o meu caso, meu rosto é bem redondo, eu gosto de dar uma entradinha aqui assim, ó. Mas bem pouquinho, tá? Aí eu costumo fazer isso com o pincel que já tá sujinho. Na câmera parece que tá com uma mancha aqui, ó. Mas ao vivo eu não tô enxergando. Bom, tudo bem. Agora que a gente fez essa parte do contorno e tudo mais, percebam, gente, que eu usei corretivo, mas ele não cobriu tudo. Ó, tem uma manchinha minha aqui,
Não sei se dá pra enxergar, ó, tá vendo? Tem uma manchinha minha aqui. Ele deu uma iluminada no meu rosto, mas ele não cobriu tudo. Se você quer um corretivo de maior cobertura, aí você tem que usar uma camuflagem, uma coisa mais forte. Esse daqui eu gosto dele porque ele tem um rosadinho no fundo dele, ele cobre e ele fica leve, ele não fica muito pesado. Mesmo porque eu já tenho umas linhas de expressão aqui. Se eu usar um produto muito grosso, uma camuflagem, ele junta muito produto e fica feia a maquiagem. Então eu prefiro a coisa assim mais leve. Agora, gente, eu vou voltar para os olhos, porque eu não acabei os olhos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um pincelzinho, esse aqui é o A25. Eu vou usar esse pincelzinho A25 da Macrylan pra passar um pouquinho de marrom, só pra unir essa parte de cima com a de baixo. Vou usar o mesmo marronzinho que eu usei em cima, pro côncavo. E aqui no cantinho da lágrima, eu vou usar esse doral, esse com brilhinho que a gente usou na pálpebra. Bem aqui na entradinha. Por que que eu fiz primeiro o corretivo e o contorno? Porque aí depois, se eu passo o corretivo, como esse marrom é um marrom bem leve, não precisa, né, limpar ele e tudo mais. Se eu usasse o corretivo, eu poderia tirar tudo isso. Então agora eu já terminei, é só vir pôr o brilhinho e tá tudo certo. Ficou muito brilhinho, né? Deixa eu tirar um pouco, que eu achei que ficou muita coisa esse brilhinho. Eu vou usar um pincelzinho limpo. Eu vou usar esse aqui, da Vult, é o número 13, ó. Só pra dar uma... Vou dar uma limpadinha que eu achei que ficou muito dourado aqui. Não é esse efeito que eu quero. Pronto. Eu não vou usar lápis preto, eu vou usar um lápis branco na linha d'água. Esse aqui é o lápis da Marquette. E agora eu vou fazer o delineado. O delineado vocês já me viram fazendo muitas vezes. Se vocês não viram, não sabem, entra lá, tem um vídeo falando sobre delineado. Eu pego uma sombra, eu marco onde eu quero que o delineado vá. Não, tá muito pra cima, ó. Apaga, faz de novo. Aí eu marco do outro lado também. Fiz o guia. Aí hoje eu vou usar esse delineador da Belly Angel com um pincelzinho que ele é meio tortinho. Eu tô gostando bastante desse pincel pra fazer delineado. Esse pincel é um pincel da Miss Friend. Mas qualquer um tortinho desse aqui dá certo. Sempre fica uma sujeirinha. Sempre fica uma sujeirinha, um tortinho. Aí o que eu faço? Eu pego o palitinho de manicure, algodão. Às vezes eu umedeço com alguma coisa, hoje eu nem vou umedecer com nada. E pronto. Agora vamos rezar pro outro lado ficar igual. Vou mudar o espelhinho de posição para vocês enxergarem melhor.
totalmente torto. Mas não tem problema, a gente arruma. Eu vou dar uma olhadinha nisso aqui, o palitinho, só pra ele grudar melhor no álcool. No algodão. Ai, louca. Louca. Prontinho. Agora, quando eu passo o delineador, geralmente acaba sujando um pouquinho meus cílios. Então eu gosto sempre de dar uma escovadinha nele pra limpar antes de vir com o rímel. Porque se eu venho com o rímel e ele tá sujo, forma grumo, fica estranho. Esse em gel ainda não marca tanto, mas o líquido fica cheio de coisinha, tem que limpar antes. Hoje eu vou usar esse rímel que é o meu favorito, que é o da Natura. Natura Faces, esse que tem o pincelzinho tortinho. Eu amo esse rímel, ele deixa meus cílios bem separadinho. Ai, sujou tudo aqui em cima. Ele deixa meus cílios bem separadinho e ele não fica muito patinha de aranha. E ele, você vê, eu tirei uma vez, passei nos 2 olhos e tá lindo e maravilhoso. Quando acontece isso de dar uma borradinha, gente, calma. Espera secar e você vem com o algodão e tira. Então deixa isso aí. Eu amo cílios postiços, mas no dia a dia eu não costumo usar. Eu só uso assim quando tem algum evento, alguma coisa. Então esse rímel pra mim é o melhor rímel. Então agora o olho tá finalizado, só vou limpar depois esse negocinho, tá? Agora eu vou vir e vou selar tudo com um pozinho. Eu tô usando muito esse pozinho aqui, é o pozinho da Playboy. É o pó translúcido da Playboy. Esse aqui é o 02. Eu tenho gostado muito dele, ele é bem fininho. E aí, como eu tenho muitas linhazinhas de expressão, ele ajuda, sabe, a não ficar muito... Ai, não ficar aquele monte de coisinha aqui. Eu uso com a esponjinha úmida mesmo. Eu venho com a esponjinha úmida e eu vou colocando aqui, ó, onde eu tenho essas linhazinhas na testa. Principalmente onde eu passei o corretivo. No nariz. Eu tenho um vinco muito feio aqui, assim, ó, no bigode chinês. Então eu encho aí de pó. Capricho no pó. E aqui debaixo do olho também tem essas linhazinhas fininhas. Ah, agora eu venho com um pincelzão de pó. Esse aqui é da Vicari, é 901. É um pincelzão gordão de pó, qualquer um serve. Com ele eu vou tirando e vou selando o resto da maquiagem. Agora nós vamos usar o blush. Eu vou usar um rosa. Eu tô usando essa paleta aqui da RK by Kiss, que é a Body Blush. E eu vou usar esse aqui que é bem rosinha, tá vendo? E agora eu vou usar um iluminador. Bom, eu vou usar esse iluminador aqui, que é da própria paleta. Ele vem esses 3 tons de blush e esse iluminador aqui. E eu vou usar ele. Na verdade, eu separei um iluminador pra mim usar, mas eu não sei onde eu coloquei. E eu adoro esse iluminador, ele é muito bonito.
eu passo... Ah, tenho que falar, né? Eu passo o iluminador com esse pincel aqui, que é o M122 da Macrylan, porque ele pega bastante produto. Deixa eu mostrar pra vocês. É um pincel que ele pega bastante produto e eu gosto bastante de iluminador. E eu passo, porque antes eu passava só nessa área, nesse Czinho aqui. Só aqui que acontece, esse Czinho, você joga o cabelo tal, você esconde ele. Então, ultimamente, eu tenho passado aqui, ó, nessa bochechinha. Então, eu faço essa risadinha assim, creepy. E venho espalhando ele assim, ó. Passo no Czinho. Passo na bochechinha. Passo na testa, no nariz, aqui. E aqui. Pronto. Se você tá começando e você tem medo de usar um pincel tão denso, eu falo pra você usar esses assim, ó, de leque. Que esse de leque, ele vai passar, mas ele vai ficar um brilho bem mais sutil. Minha sobrancelha tá bagunçada de novo. Vamos arrumar ela. Qual que é da minha sobrancelha? Eu tenho pouco pelo, mas pelos compridos. E aí, todo mundo que vem me maquiar fala pra mim: ah, mas por que você não corta a sua sobrancelha? Porque se eu cortar, eu fico sem pelo, gente. Então eu preciso dela. Sabe que nem careca que pega o cabelo daqui e joga pra cá? É quase isso na minha sobrancelha, tá? Pra parecer que ela tem lá uns pelinhos, eu faço isso. Mas quando eu bagunço ela, fico vendo os buracão, por isso que me incomoda. Aí, ó. Pronto, estamos iluminadas. Agora eu vou para... Eu gosto sempre, antes de passar o batom, passar um balme. Eu tô usando esse que é uma gracinha, que é da Luisance, que é o Lip Balm da Luisance, Turma da Lu, que eu acho que deve ser infantil. Ele é super bonitinho, gente. Tem uns bichinhos, eu tenho vários. Esse aqui é o cereja, tem uma cerejinha aqui na bunda, ó. Não sei se vai dar pra ver. Enfim, ele é super gostosinho. Ele é pequenininho, fácil pra pôr na bolsa. Eu adorei esse balm. E agora, como a maquiagem tá uma maquiagem bem menininha, bem garotinha, eu vou usar esse batom aqui, que é um batom nude, puxado pro rosa. Esse batom é o batom Matte Wow Sexy Gloss Long Lasting da Tango. Eu comprei esse batom só por causa da embalagem, eu já devo ter contado isso em algum vídeo. Eu achei a embalagem linda e no final eu amo esse batom. Eu achei ele cheiroso, eu acho ele super confortável na boca, eu gosto bastante dele. Eu gosto principalmente da cor, que esse é um nude, mas é um nude rosado, bem bonitinho. Então foi essa a make, mostrando pra vocês passo a passo, todos os pincéis que eu uso, os produtos que eu costumo usar. Lógico, os produtos vão variando, que eu gosto de experimentar muita coisa, então eu sempre tenho aqui uma bancadinha de coisas pra experimentar. Mas hoje eu fiz com as coisas que eu já experimentei, que são coisas que eu gosto, que eu confio. E mostrei pra vocês todos os produtos que eu gosto de usar. Todos os pincéis, né, cada pincel. Voltando a falar pra vocês, não usem a referência do pincel pra comprar, tipo, eu preciso ter um pincel da Macrylan M122. Não, gente, pegue pelo modelo, sabe? Você precisa de um pincel de blush, vai lá, fala, eu preciso de um pincel de blush. Qual pincel de blush você tem? Veja qual que tem lá. O que você vai precisar de um pincel de blush, não precisa ser esse chanfrado. Eu acho que eu nem mostrei pra vocês, né? Mas normalmente eu uso esse aqui todo descabeladinho, ó.
que é um pincel que eu adoro. É um pincel que eu comprei na revistinha da Avon, nem sei se existe mais, olha o estado que tá o pincel. É um pincel que eu gosto bastante. Então, gente, vá lá na loja, veja o pincel de blush que você precisa. Você vai precisar de um pincel de blush, você não precisa ser exatamente esse. Eu vou falando a referência, porque caso você queira comprar, você já sabe mais ou menos qual é a referência. É a mesma coisa, esses pincéis da Sigma. São pincéis muito caros, nem sei se tem aqui no Brasil, não é fácil de achar. Então, gente, compre assim, eu quero um pincel kabuki de topo reto ou de topo chanfrado, não precisa ser necessariamente o pincel da Sigma ou o pincel da Macrylan. Aqui no Brasil, os pincéis que eu mais gosto de trabalhar é o da Macrylan. Eu acho que a qualidade dos pincéis da Macrylan é excelente, maravilhoso. Eu tenho alguns outros da Vult, da Ruby Rose, da Miss Friend, tem alguns outros que eu compro. Tem até um conjuntinho que eu comprei, que são pincéis para rena. Mas eu comprei porque na época eu tava fazendo delineador, queria pincel fininho e não achei. E no final eu acabo nem usando eles pra isso. Um deles é esse aqui, branquinho. Ele é um pincel de plástico, ele tem esse que é chanfradinho, tem um outro que é reto e um outro que é compridinho. O compridinho eu uso pra fazer delineado e esses dois eu acabo usando pra batom. Como eu faço bastante maquiagem, eu acabo usando. Então eu vou comprando, sabe? Quando eu sinto necessidade ou quando eu passo, acho o pincel interessante, eu compro. Então o que eu falo pra vocês é o seguinte, veja mais ou menos qual é a necessidade de vocês, né? Porque também não adianta vocês terem um monte de pincel, porque vocês, né, nem todo mundo é profissional, nem todo mundo tá querendo se profissionalizar, não tem por que ter tanto pincel. Eu trabalho com isso, por isso eu tenho tanto pincel, por isso que eu vou comprando tanto pincel. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito vocês terem assistido até aqui. Um beijo e até a próxima!